Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos de novo ao curso de fotografia. Bom, turma, hoje então é o nosso último dia de conteúdo. Estou esperando vocês enviarem as atividades para mim dar uma olhada ainda. Deixa eu tirar essa máscara. E aí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte hoje. A gente vai dar uma olhadinha, vai relembrar o que a gente fez ontem. E aí a gente entra com o conteúdo de hoje. Bom, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui. Ontem a gente trabalhou 3 regras de composição e uma de fotometria. Vocês se lembram quais foram? Então, as regras de composição a gente viu proporção áurea, regra dos terços e triângulos de ouro, né? E aí lembrando que a proporção áurea é aquela que tem a espiral, onde a ponta do espiral vai no ponto forte da composição. A segunda foi a regra dos terços, né? Que é tipo um jogo da velha. E na intersecção das divisões a gente tem os pontos fortes da composição. Sendo assim, a gente tem 4 pontos fortes na composição. E a terceira regra foi o triângulo de ouro, né? Que é uma composição voltada para enquadramentos em diagonal. E aí, lembrando que a gente passa, então, de um canto a outro da composição uma diagonal, e dos cantos restantes a gente tem os pontos fortes da nossa composição, certo? Turma, hoje a gente vai dar uma olhada, deixa eu mostrar aqui para vocês, só um instante. Hoje a gente vai dar uma olhada na parte de tratamento e edição de imagem. E aí, para isso, vocês vão ver no e-mail que eu indico o Snapseed, tanto para o iPhone quanto para o Android. E aí, gente, nessa parte de tratamento de imagem, a gente pode fazer uma pequena distinção entre tratamento e edição de imagens. Quando a gente está falando de tratamento, a gente está falando de pequenos ajustes, né, de cor, contraste, brilho, remoção de pequenas manchas, né? Então isso seria o tratamento de imagem. E a gente tem também edição de imagens, né? Que seria um pouco mais... seriam transformações, seriam mudanças na foto, que seriam um pouco mais drásticas, vamos dizer assim, né? Que a gente, de alguma forma, a gente muda a estrutura da foto, né? E aí tem uma discussão sobre a originalidade da foto. Então, tratamento seria um melhoramento e não, né, influenciaria na legitimidade da foto, enquanto edição, sim, seria um corte, uma criação de composição, né? Seria uma intervenção estrutural na foto, e aí a gente passa a dizer que ela deixa de ser uma fotografia no sentido de documento e passa a ser uma transformação, né? Um recorte da realidade. Bom, pessoal, a ferramenta que a gente vai usar vai ser o Snapseed, né? E o Snapseed, ele tem essa característica de ser uma ferramenta mais rápida, né? Com os cuidados das fotos. Então, toda vez que a gente for fazer essa edição no celular, é uma edição muito, muito rápida, né? É uma coisa assim de fiz a foto, mexi em algumas coisas e vou postar, né? Aí, de repente, no computador a gente consegue ter um acabamento mais preciso, né? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão abrir o aplicativo e aí eu vou mostrar aqui para vocês algumas ferramentas que eu acho que são bem legais para a gente fazer. Então, vamos lá. As ferramentas, vocês vão perceber que tem várias ferramentas, tem vários efeitos que vocês podem usar, mas eu gostaria de mostrar essas 6 ferramentas para vocês, tá? Então, a gente vai começar com algumas ferramentas de correção e edição juntos, né? De tratamento e edição juntos. Então, vamos lá. A primeira delas é girar, cortar, correções, seletivo, que é muito interessante, remoção de manchas e bordas, vinheta. Então vamos lá. Bom, pessoal, esse primeiro é a nossa ferramenta girar. E o girar, gente, ele serve para a gente fazer pequenos ajustes. De repente a gente fez a fotografia
e ela ficou meio torta, ela ficou com o enquadramento meio errado, e aí a gente consegue fazer isso. A gente vai lá, pega a ferramenta girar e vai girar um pouquinho para a gente acertar o nosso enquadramento, certo? Opa, deixa eu voltar aqui. E depois a gente tem a ferramenta cortar. Então esse aqui é o nosso menu, esse aqui é a ferramenta girar, que eu já falei. E aí a gente também tem a ferramenta cortar, que é essa aqui do lado. A ferramenta cortar, gente, ela serve para a gente delimitar o corte. Então a gente foi lá, fez o ajuste, né, do girar, e depois a gente vem e corta as bordinhas para ela ficar certinha. Ou então a gente quer diminuir alguma coisa dentro do nosso enquadramento, e aí ela traz essa informação das regras dos terços para a gente fazer esse corte, que é muito legal. Aí depois, gente, a gente vem aqui na ferramenta ajustes, né, que é essa aqui, ó, ajustar imagem. Então como é que a gente faz isso? Selecionamos a ferramenta ajustes, e aqui embaixo, ó, a gente pode clicar nessa partezinha e vai abrir para a gente aqui, ó, brilho, contraste, saturação, atmosfera, sombras, calor. E aí, pessoal, eu vou explicar para vocês o funcionamento de duas ferramentas aqui, certo? Brilho, de dois ajustes. O brilho, então, vai deixar mais claro ou mais escuro a nossa foto, né? Então, vocês vão selecionar aí e vão clarear ou escurecer. Depois, gente, a gente tem a ferramenta calor. Aí quando vocês e como é que a gente usa o brilho? A gente seleciona essa ferramenta e aí, gente, a gente pega na própria tela e desliza com o dedo, né? Você deslizando para esse lado, ele vai deixar mais claro, e para o outro lado mais escuro. Então você vai fazer esse ajuste. Aí você pode perguntar: mas Alexandre, qual seria o ajuste que eu vou fazer? E aí vai do seu olhar, né, gente? As suas referências, né? A sua paleta de cor que você tem na tua cabeça. Porque, assim, não tem como dizer qual é a cor certa ou qual é a cor errada, né? Tem a cor, assim, a gente pode dizer... O grau de... A gente, em vez de dizer certo e errado, a gente pode dizer de um grau de adequação. Tem algumas fotos que são mais adequadas a determinado estilo e tem outras fotos que são mais adequadas a outro estilo. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente está falando de férias. Então, talvez uma foto colorida, né, bem estourada, contrastante, seja mais adequada, né, a esse estilo de férias do que a um casamento, por exemplo, né? E aí a gente sempre vai se perguntar o que eu quero dizer com essa imagem, qual que é a mensagem que eu quero passar. E aí vocês vão procurar que os elementos visuais da nossa fotografia se adequem a essa mensagem. Mas deixa eu voltar aqui. Então a gente já viu que a gente pode fazer então esse ajuste de brilho, e também a gente tem o ajuste calor aqui. Vocês peguem aí, selecionam a ferramenta calor, e aí ele vai servir para a gente ajustar o white balance, né, o balanço de branco. Às vezes na hora de fazer a foto, eu fiz a foto com o white balance errado, e aí depois eu posso, né, fazer esse ajuste, deixando ela mais quente ou mais fria. Então aí vai de vocês. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver o que mais que eu gostaria de falar para vocês. Turma, então a gente viu a ferramenta girar, a ferramenta cortar e agora a ferramenta ajustes. Pessoal, tem essa ferramenta aqui, ó, o seletivo, que ela é bem legal. Como é que a gente vai usar? A gente vai pegar ela, vai tocar num ponto que a gente considera que precisa, né, de mais luz. Então eu venho aqui, toco em cima da minha modelo aqui. E aí vocês vão ver que apareceu a indicação de brilho aqui. E aí eu posso tocar em cima dela e dar brilho só nela. Essa ferramenta é muito legal e ela trabalha com conceito de máscaras, né? Que com autopercepção de borda. E eu acho isso muito interessante. É uma das melhores ferramentas desse aplicativo. Então a gente consegue colocar luz ou sombra só em determinadas áreas que a gente quer. Então a gente escolhe o seletivo, toca onde a gente quer colocar a luz, a gente deixa mais claro e mais escuro,
E depois a gente toca aqui na setinha do certo para colocar fazer essa correção. Então deixa eu voltar aqui então. A gente viu girar, cortar, correções, seletivo, agora remoção de manchas. Opa, deixa eu voltar aqui. Gente, essa remoção de manchas vai ser essa aqui, ó, ferramenta correção. Como é que a gente vai usar? A gente vai escolher uma foto, por exemplo, uma foto de um rosto que tem alguma espinha, alguma manchinha. E aí como é que a gente vai fazer? Escolhemos essa foto, selecionamos essa ferramenta correção, e aí aqui a gente tem que ter muito cuidado. Tudo que eu tocar na tela, deixa eu mudar aqui pra gente, tudo que eu tocar na tela vai ser corrigido. Então eu tenho que usar o movimento de pinça nos dedos para aproximar, depois vai aparecer como se fosse um quadradinho para eu navegar a minha imagem, e aí eu vou tocando em cima das manchas para limpar elas, né? Aí é muito comum a gente passar o dedo e arrancar o nariz, arrancar o olho. Aí a gente usa aqui a setinha para voltar, certo? E aí a gente consegue fazer isso. É remover só as manchas e usar o navegador daqui, né, para ir até a imagem. Aí qualquer coisa, se vocês errarem, vocês podem apertar na setinha de voltar. Quando vocês terminarem de remover as manchas, vocês colocam na setinha de certo para terminar a edição de imagens, certo, pessoal? Turma, eu não fiz mais imagens dessa parte de edição, porque eu tava com essas imagens prontas no outro material que eu tinha, mas aí eu estraguei o cabo do meu HD e aí eu não estou conseguindo acessar eles. Mas eu acho que pelas explicações vocês vão conseguir dar conta de fazer isso. Deixa eu ver o que mais que eu gostaria de falar para vocês. Tá, aqui essa parte de ajustando o foco. Esse outro material aqui, gente, ele tem uma parte que é do Photoshop Express. Aí se alguém quiser dar uma olhada nesses tutoriais, mas é uma parte que eu deixei de usar nas edições. E aí eu não sei se é interessante, mas vocês podem fazer o uso dessa ferramenta, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Uma última ferramenta que eu esqueci de falar para vocês ainda aqui no Snapseed é a questão das bordas e vinhetas, que ela é bem legal. Então vocês vão vir aqui nesse menu inicial das ferramentas e aqui para baixo vocês podem rolar essa barra, vai ter esse bordas e vinhetas. Aí a borda, gente, ela vai dar tipo como se fosse um contorno branco ou preto na foto. Isso é bem legal para dar um acabamento. O escuro, a borda escura vai fazer com que o olhar do nosso espectador venha para o centro da foto, né? Então ela tem essa convenção, a gente deixa um pouquinho escuro nas bordas para o olhar do nosso espectador ir para dentro da foto. E a borda branca dá aquela ideia de sonho, de imaginação, e aí vocês podem usar de acordo com aquilo que vocês estiverem falando. Deixa eu voltar aqui. Então é isso, gente. A gente viu essa parte de edição e a gente viu as seguintes ferramentas: girar, cortar, correções, seletivo, remoção de manchas, bordas e vinhetas. Agora, pessoal, a gente vai falar da parte de foco. Então deixa eu mostrar aqui o material para vocês de foco. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá então. Como é que a gente vai usar o foco no nosso Snapseed? Gente, a região do foco é assim: tudo que está dentro da imagem está em foco. Tudo que a gente está vendo, tecnicamente falando, né? Tudo que a gente está vendo pelo nosso enquadramento está em foco. As coisas dentro do nosso campo focal estão mais nítidas ou menos nítidas. Para fazer esse ajuste no nosso computador, no nosso celular, a gente vai fazer o seguinte, ó. Usando o Snapseed, a gente vai tocar os objetos, né? Quando a gente toca, ele vai fazer uma indicação branca e depois ele vai fazer uma indicação verde, dizendo que ele achou aquele determinado objeto, né, no rastreamento do foco. Então vocês podem tocar os objetos que vocês querem que fiquem em foco.
E aí, gente, o Instamatic ele vai usar um sistema de distância do foco. Então vocês vão ver assim, vai ter uma tulipinha, que seria o macro, e tem a montanha, que seria a paisagem, né? Aqui, gente, então o pessoal do iPhone vai sempre usar, assim, quando estiver muito perto vai usar a tulipinha, quando estiver longe vai usar a paisagem, que aí quer dizer tudo em foco. Mas aí o Snapseed consegue ter algumas coisas diferentes. Então vamos falar do Snapseed, que de repente tem mais opções. Então, gente, a primeira coisa é fotografar em macro. Então a gente sabe que a gente pode selecionar esse foco e fotografar em macro. O macro, gente, vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai procurar ele aqui, né? Alguns celulares vão ter essa florzinha, outros não vão ter mais esse símbolo, tá, gente? Então esse símbolo do foco em macro é para fotografar coisas pequenas, né? Então eu posso fotografar abelha, flor, eu posso fotografar nome na aliança, dá para eu fotografar os teclados, letras, coisas muito pequenas. Eu vou usar então esse símbolo aqui, que é o foco em macro, né? E aí no iPhone eu vou ter uma barrinha que eu tenho ali, o macro, e depois eu tenho as montanhazinhas, que seria a paisagem, né? E aí entre todo esse caminho eu posso tentar descobrir qual que é a distância que meu macro consegue fazer. Então o pessoal do iPhone aí tem um desafio para aprender, certo? Turma, o próximo modo de foco é esse aqui, ó, foco no infinito. Foco no infinito, gente, quer dizer que tudo que estiver a partir de 18 metros, né, tudo que estiver em foco no nosso enquadramento vai ficar nítido, né? Então, assim, o macro serve para a gente fotografar coisas muito pequenas e o foco no infinito para a gente fotografar coisas muito grandes, paisagem, ambientes internos, palestras, cursos, que a gente precisa tudo em foco. Então, a gente pode usar esse foco infinito, certo? Então vamos voltar aqui. Só um pouquinho. Agora vai. Então a gente viu foco em macro, definição de foco, foco macro e foco infinito. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. E por fim, gente, a gente tem a ilusão de perspectiva. O que é a ilusão de perspectiva? Eu sugeri que um objeto está na frente e o outro está no fundo, quando na verdade essas coisas estão no mesmo plano, né? Então, por exemplo, nessas imagens aqui que eu estou mostrando para vocês, eu tenho a ilusão de que essa parte do asfalto está mais perto e as árvores estão ao fundo, mas na verdade os dois estão no mesmo plano, porque eles estão sobre uma superfície plana, né? E aí, a primeira técnica é a ilusão de perspectiva linear, né? Que eu vou usar essas linhas, né? O alinhamento de árvores, de objetos, de plantas, de postes. Eu posso usar também as linhas imaginárias, né? De bancos. Então, à nossa volta, a gente tem vários exemplos. Então, vamos fazer um pequeno exercício. Nesse momento, vocês vão olhar à sua volta e vai perceber onde que estão essas linhas. Então, dê uma olhada aí. Essas linhas a gente pode encontrar nas cadeiras, nas lâmpadas, né? Olhando aqui, ó, para o enquadramento onde eu estou, dê uma olhada. Onde que eu posso encontrar essas linhas que vão indicar a perspectiva? Aqui atrás de mim mesmo eu tenho várias, né? Ó. O alinhamento das poltronas, se eu pegasse de repente esse alinhamento aqui, eu poderia usar o alinhamento das lâmpadas também, né? Então todos ao nosso redor sempre existem várias opções de perspectiva linear que a gente pode explorar, certo? E aqui deixa eu voltar então para o nosso conteúdo. E depois, gente, eu tenho também a ilusão de perspectiva por foco diferencial. Então, o que seria isso? Eu dou a impressão de profundidade, deixando alguns objetos mais nítidos e outros menos nítidos, né? Aqui, ó, né, nesse exemplo das semijoias, isso fica muito claro. Esses objetos que estão aqui, a gente tem a impressão de que eles são mais nítidos e os que estão no fundo menos nítidos, né? E aí eu tenho então a ilusão de perspectiva por foco diferencial.
Turma, alguma pergunta, algum comentário? Esse foi o conteúdo de hoje. E agora, opa, estou enroscando aqui. Eu vou mostrar para vocês a parte dos exercícios. Eu tirei essa parte do uso do flash aqui, gente, que o flash ele não serve muito no celular, né? Então, mas para o próximo a gente vai ver uma parte de flash, certo? Então vamos lá, gente. Vamos dar uma olhada agora na parte dos exercícios. Bom, pessoal, agora nessa parte de exercícios, vamos aqui para o exercício teórico primeiro. Esse primeiro exercício, gente, é o seguinte. Em nossos estudos, desenvolvemos a ideia de tratamento e edição da imagem. Assinale T a seguir para o primeiro caso e E para o segundo. Então eu vou usar, toda vez que eu ler aqui algo que seja tratamento de imagem, eu vou usar o T, e o que for edição de imagem eu vou usar o E. E aí eu vou fazer essa distinção. Pessoal, esse segundo exercício aqui vocês podem pular, tá? Que eu havia criado ele para o conteúdo do Photoshop Express, mas como a gente não está usando mais ele, vocês não precisam responder. E aí, pessoal, a gente já vem aqui para as alternativas em relação ao foco. E aí vocês vão ler, então, gente, as opções e vão dizer se é correto ou incorreto. Na verdade, vocês só vão assinalar as alternativas corretas. Então, tem mais de um. Dê uma olhada aí e façam essa parte do exercício. Agora, pessoal, vamos aqui para o exercício prático. O primeiro exercício prático, gente, vocês vão tratar e editar uma foto. Então vocês vão entrar aí, fazer aqueles tratamentos e edições que a gente aprendeu juntos, né? E depois vão mandar essa foto para mim. O segundo exercício, gente, são duas fotos. Uma é de macro, ou seja, de coisas muito pequenas, e a segunda é uma foto de paisagem, né? Então a primeira a gente vai utilizar a opção do foco macro, e o segundo a gente vai usar o foco infinito, o foco de paisagem. Pessoal, o foco macro, alguns celulares Android, ele não vai ter essa opção, mas o celular faz isso sozinho, você não precisa acionar mais. Simplesmente basta você tentar fazer o foco em coisas muito pequenas, como letras, o nome no teclado, a textura na roupa, os pelinhos da pele, né? E aí ele vai fazer então esse foco, e aí ele já vai fazer o uso do macro, e depois a gente tem o foco infinito, né, que seria esses focos de paisagem e outros. E o terceiro exercício é o exercício de perspectiva. A gente aprendeu duas formas: a perspectiva linear e a perspectiva por foco diferencial. Vocês vão fazer uma foto de perspectiva linear e uma de foco diferencial. E aí vocês vão fazer essas duas fotos, podem fazer várias, selecionem duas e mandem para mim. Então, no total são 5 fotos. Uma tratada e editada, e vocês vão mandar o antes e o depois. Então, o antes é uma foto, o depois é a segunda foto. Depois vocês vão mandar para mim a questão do foco. Vocês vão fotografar uma coisa muito pequena e depois uma coisa muito grande, usando o macro e usando o foco no infinito. Então, mais 2 fotos. Então, são 6 fotos, na verdade, não 5, como eu havia dito. E a quinta e sexta foto serão a perspectiva linear e a perspectiva de foco diferencial. Turma, então é isso. Muito obrigado pelo acompanhamento, pela participação de vocês no curso. É um esforço a gente fazer esse material à distância, mas espero que vocês tenham gostado. Mês que vem a gente tem o câmera Semi e Pro à distância também e presencial. Vocês podem me mandar mensagens, em breve eu vou abrir as inscrições. Então é isso, muito obrigado, estou disponível para dúvidas, viu, gente? Um abraço.